Galera, mais um capítulo de Jujutsu Kaisen tá entre nós, o capítulo 263, que traz a resolução daquele vazio roxo que o Yuta lançou no Sukuna. E aí? Será que o Rei das Maldições vai de F, vai de ralo, ou mais uma vez o roteiro malevolente vai entrar em ação e salvar o Sukuna da sua iminente derrota, galera? Calma, meu jovem cafanhoto, eu vou te explicar tudo o que aconteceu neste episódio, mas antes disso já se inscreve, dá o seu like e comenta aí o que você achou deste capítulo. Talvez pra você se inscrever e dar o like não é importante, mas pra mim, galera, faz uma diferença absurda. Ainda mais eu que tô querendo conquistar o meu espaço no YouTube, então se inscreve no canal, dá o seu like e comenta aí. O roteiro malevolente salvou novamente o Sukuna ou o Rei das Maldições realmente mostrou que ele é incrível e imbatível? Comenta aí, demorou, galera? Então sem enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com a barreira do ilimitado sendo completamente destruída por causa do vazio roxo lançado pelo Yuta. E como esperado, o Rei das Maldições não é derrotado por causa do vazio roxo, galera. Isso tava meio óbvio. Não é de hoje que o Sukuna fica encurralado e de alguma forma misteriosa ele acaba se salvando. Só que dessa vez, galera, nem foi o roteiro malevolente, tá? Simplesmente pelo fato do próprio Okkotsu ter reconhecido no capítulo passado que ele é inexperiente nesse corpo. Então esperar que o Yuta Okkotsu consiga utilizar e extrair ao máximo do potencial do vazio roxo, tendo sido transferido recentemente para o corpo do Gojo, não é nem um pouquinho coerente a gente esperar que o Yuta, recém-transferido para o corpo do Gojo, consiga disparar um roxo poderoso o suficiente para derrotar o Rei das Maldições. Dessa vez, eu não acredito que o roteiro malevolente estava do lado do Sukuna, não. Então o capítulo continua mostrando que a pele do Sukuna foi bem danificada por causa da destruição dessa barreira. O vazio roxo do Yuta não foi o suficiente para derrotar o Sukuna, mas foi o suficiente para causar um dano considerável no Rei das Maldições e destruir o Santuário Malevolente e o próprio Ilimitado. E o Itadori e a Oi todo entram no campo de batalha, com o todo dizendo pro Okkotsu não se preocupar com quantos roxos ele vai precisar disparar até que ele derrote o Rei das Maldições, porque o todo garante que o Itadori e ele não serão atingidos com o vazio roxo por causa do Boogie Woogie. Só que enquanto os três estavam indo para cima do Rei das Maldições, o Bluetooth do Okkotsu desconectou do corpo do Gojo e simplesmente o corpo do Gojo caiu no chão. The Bluetooth device is connected successfully. Simplesmente a técnica amaldiçoada do Kenjaku, que foi copiada pelo Okkotsu, também foi esgotada pela expansão de domínio. Então mesmo antes que acabasse os 5 minutos, a técnica amaldiçoada do Kenjaku foi completamente interrompida. Então a gente percebe aqui que Yuta Okkotsu tá consciente no corpo do Gojo, só que ele cai no chão praticamente sem força. Então Yuta continua se perguntando se o Kenjaku conseguia agir normalmente mesmo após a expansão de domínio. Ele se pergunta se tinha algum truque e que não conseguiu essa informação ao ler a técnica amaldiçoada copiada do Kenjaku. Enquanto isso, o todo percebe que o Okkotsu tá chegando no limite dele, enquanto ele tá ali parado e fica admirando o Rei das Maldições, que mesmo tendo sofrido tantos danos, não perdeu a pose e a força de ataque. Então o Sukuna percebe que a Oi todo tá distraído e acerta nele um flash negro, quebrando parcialmente o Vibra Slap. Então o Sukuna percebe que Yuji está se aproximando e se vira para se defender, mas o todo instantaneamente teletransporta Yuji para trás do Sukuna. O todo tá fazendo uma gambiarra e dando cabeçada no Vibra Slap para ativar o Boogie Woogie e conseguir continuar utilizando a técnica. Então o todo percebe que existe uma aglomeração de energia amaldiçoada do Yuta Okkotsu. Os fragmentos da barreira ainda estão sobrevoando sem sumir. E o todo percebe que até que esses fragmentos desapareçam, é o palco perfeito e imparável para ele conseguir ativar o Boogie Woogie nessa luta. Então a gente vai para uma página, galera, que é sensacional. Nós percebemos que o menino Itadori, por causa do Boogie Woogie, tá completamente ensaboado. Ele tá imparável nessa luta contra o Sukuna. Ele consegue se mover por causa do Boogie Woogie para diversas direções, deixando o Rei das Maldições completamente confuso. E galera, aqui vai um adendo pro GG Kutami, um elogio na verdade. Todas as vezes que o Itadori ele entra em ação usando o puro taijutsu, seja contra o Mahito, seja contra o Sukuna, é lindo de se ver, tá? Ele apela muito pro próprio taijutsu, taijutsu purinho. E galera, é lindo demais ver essa sequência incrível de pancada, de porrada que o nosso menino Itadori tá dando na cara do Sukuna. E isso alegra meu coração, porque talvez seja a esperança da gente ver o protagonista desta obra tendo cada vez mais espaço em Jujutsu Kaisen. Galera, coitado do Itadori. Ele é o protagonista da obra, mas sempre que ele tá se destacando, acontece alguma coisa que deixa o nosso menino escanteado, jogado de lado, como se não fosse ninguém.
dá muita dó do Itadori. Então Yuta atinge o Rei das Maldições com destrinchar e ele diz que não importa quantas vezes forem necessárias, ele vai fazer isso até que o Fushiguro acorde e ele consiga separar a alma do Megumi do Sukuna. Então Sukuna fica surpreso com o ataque do menino Itadori e diz que isso era uma restrição de alvo da técnica amaldiçoada. O Sukuna percebe que o Itadori lançou um destrinchar entre a barreira da alma do Rei das Maldições e a alma do Megumi. Afinal de contas, o objetivo do Itadori é separar a alma do Megumi Fushiguro do Rei das Maldições. E galera, quando eu vi isso aqui, eu fui à loucura, porque é um momento incrível pro nosso menino Itadori em Jujutsu Kaisen. Finalmente, ele tá de volta no campo de batalha, assumindo o protagonismo que é dele. Então o Rei das Maldições fica completamente em choque, porque ele percebeu que com um voto que restringe o alvo da técnica amaldiçoada, porque agora o Itadori consegue separar com mais certeza a alma de quem ele tá acertando. E o Sukuna continua dizendo que se ele continuar recebendo esses ataques, ele não vai conseguir manter o corpo e vai perder. Então o Itadori continua atacando enquanto o Rei das Maldições se esquiva no ar. E o Sukuna pensa que se ele não for atingido pelos ataques do Itadori, não vai ter problema, enquanto o todo fica observando e se perguntando que o restante do Vibra Slap não vai funcionar se ele não for reconhecido como a mão esquerda dele. Então a gente vê o todo tentando utilizar o Boogie Woogie, enquanto o Sukuna diz que não vai funcionar. Só que de repente, parem as máquinas, aparece a Anjo no céu e o Sukuna completamente em choque e surpreso por ver uma personagem que a gente não esperava aparecer no campo de batalha. Que momento, meus amigos, que momento. Então o narrador diz que a técnica amaldiçoada do todo foi expandida através de um voto. Galera, que momento sensacional. E enquanto isso, como de costume, nós fomos levados para um flashback, dessa vez do Yuta. Então nós temos aqui o Yuta pedindo desculpa para Anjo e para Hana, porque no final ele acredita que eles vão ficar dependendo da técnica dela. O Yuta continua dizendo que mesmo que o domínio dele seja de alguma forma destruída, ele vai tentar finalizar a situação para que a Hana não precise lutar. E assim a Anjo consiga disparar a escada de Jocó no Sukuna como um golpe final. E mais uma vez eles apostam a esperança de trazer o Megumi de volta neste ataque. Então Yuta diz que vai utilizar o ponto forte da técnica de cópia dele. Ele explica que quando um oponente enfrenta ele, tudo que eles pensam é em quais ou em quantas técnicas o Yuta já copiou e manteve em estoque, mas eles nunca param para pensar que a possibilidade do feiticeiro, dono da técnica original que o Yuta copiou, apareça no campo de batalha. Então é explicado que a verdadeira força dessa técnica é a capacidade de ter duas cartas iguais na sua mão. Ou seja, enquanto o inimigo tá pensando que o Yuta roubou a técnica amaldiçoada, na verdade ele só copiou. Sendo assim, o feiticeiro Jujutsu, dono originalmente dessa técnica, consegue aparecer no campo de batalha e usar ela contra o Sukuna ou contra qualquer outro inimigo que aparecer. Então o capítulo termina de uma forma épica, incrível, com a liberação máxima de energia amaldiçoada, a Anjo disparando a escada de Jacó para cima do Sukuna. Galera, que capítulo foi esse? Simplesmente sensacional. Tudo me faz acreditar que nós estamos vendo os últimos capítulos de Jujutsu Kaisen de verdade. Não é falácia, não é encheção de linguiça do GG Akutami quando ele diz que Jujutsu realmente está chegando no final. Tudo está se desenrolando para que isso aconteça. Ainda existe grandes pontas soltas que o próprio GG Akutami vai precisar responder. Pelo menos é o que a gente espera que ele faça. Mas esse capítulo 263 foi simplesmente incrível. E agora? No próximo capítulo, será que o Sukuna vai se salvar? Eu não vejo aqui como ele vai conseguir fazer isso, galera. E eu espero que no próximo capítulo, se o Sukuna conseguir se salvar de alguma maneira, seja mostrado pra gente. Porque Jujutsu Kaisen tem este problema. Porque muitos dos golpes finais, assim como foi com Gojo, e agora também nesse capítulo 263, o GG Akutami não mostra como que o Sukuna conseguiu se defender do vazio roxo do Yuta, como que a barreira foi destruída, tudo acontece fora de tela. Eu não sei se o GG se poupa de desenhar esses momentos, porque vai ter esses momentos no anime, então na cabeça dele não faz muito sentido ele desenhar, o que eu discordo completamente, galera, porque é um pouco frustrante a gente ver tantos momentos incríveis, saber que eles aconteceram, só que fora de tela, a gente não tem acesso, pelo menos no mangá, a esse momento épico. Então se o Sukuna conseguir se salvar dessa escada de Jacó, eu espero que dessa vez a Akutami faz um esforcinho aí, desenha aí, bicho, na moral, desenha o Sukuna fugindo ou tomando esse golpe, que não seja fora de tela, por favor, cara. Nunca te pedi nada, só te peço pro Gojo voltar, mas aí é outros 500. Faz isso pra gente, faz. E o capítulo 263 também termina dizendo que semana que vem nós não teremos capítulo de Jujutsu Kaisen, mas eu quero saber a sua opinião que chegou até aqui.
o que você achou deste capítulo 263. Eu adorei, galera, simplesmente um capítulo incrível. Comenta aí o que você achou, se inscreve no canal, galera, e dá o seu like, porque olha, me ajuda demais e não custa nada pra você também, né? Se inscreve aí, dá o seu like, comenta o que você achou desse capítulo e a gente se vê no próximo vídeo, demorou? Falou!